Oi, eu sou o Rafael, esse aqui é mais um vídeo falando de mangás, dessa vez para falar sobre mais alguns mangás que foram anunciados durante o último vídeo que foi lançado pelo Pipoque Nankin no canal do YouTube deles, onde eles falaram sobre a animação do Junji Ito, que estreou recentemente pela Netflix, e aproveitaram para anunciar mais mangás do autor aqui no Brasil. Eu vou fazer aquele resumo básico de tudo que foi falado nesse vídeo e também a minha opinião sobre isso. Então, caso você caiu aqui nesse vídeo e não está inscrito no meu canal e gosta desse tipo de conteúdo, já te convido a se inscrever e também deixar aquele like caso você goste desse tipo de vídeo. Pois bem, o pessoal do Pipoque Nankin, ele lançou no canal do YouTube deles um vídeo falando sobre a animação do Junji Ito que estreou semana passada na Netflix. Eles fizeram um comentário sobre a obra e falaram que 99% das histórias da animação são baseadas em mangás, são baseadas numa coletânea de mangás do Junji Ito chamada Masterpiece Collection, que é composta de 11 volumes que foram lançados lá no Japão. E desses 11 volumes, alguns já saíram por aqui e os que não saíram ainda estão programados para sair ainda esse ano pela Pipoca e Nankin. São uma coletânea de vários volumes, cada volume com diversos contos, e muitos desses contos eles foram utilizados para a animação. Assim, eu não sou assim, um grande conhecedor de Junji Ito. Eu comecei a comprar alguns mangás no final do ano passado. Eu tenho 3 volumes de Junji Ito aqui na minha coleção, que é o A Sala de Aula que Derreteu, o Censor e As Egocêntricas Maldições de Souchi. Pelo que eu pude entender, na verdade, desses 3 que eu comprei, eu só li da Sala de Aula e do Censor. E pelo que eu pude entender, são 2 mangás mais recentes, e cada um deles é uma história que tem um começo, meio e fim, né? Uma única história que tem a continuação e que ocupa todo o mangá. Mas eu já percebi que alguns outros mangás do Junji Ito, já lançados por aqui, eles são um volume com várias histórias, sendo que cada capítulo é uma história diferente, que não tem nada a ver com a história seguinte e tal. E pelo que eu vi, essas coletâneas do Junji Ito que foram utilizadas para o anime fazem parte dessas histórias, e pelo que o pessoal comentou na live, isso aí faz parte do comecinho da carreira do Junji Ito, quando ele estava ainda começando a fazer mangá, e dele fazer várias histórias fechadas e que mais pra frente acabaram sendo utilizadas em um único volume, né? No caso é um volume com várias histórias fechadas nele. E bem, agora falando dos mangás que foram anunciados, o primeiro deles é Mortos de Amor, que é uma coletânea de 10 histórias. Dessas 10 histórias, 5 delas são a que deram origem ao nome da capa do mangá. E o outro mangá é Morada do Desertor, que é uma coletânea de 12 histórias, sendo que uma delas é a história que deu origem ao título do mangá. O outro mangá é O Beco, que é uma coletânea de 11 histórias, sendo que uma delas é a que deu origem ao nome do mangá. O outro anunciado foi As Esculturas Sem Cabeça, que é uma coletânea de 12 histórias, sendo que uma delas faz parte da que deu origem ao título do mangá. E o outro é O Encanamento que Geme, que é uma coletânea de 8 histórias, aí um pouquinho mais curta, e sendo que uma delas faz parte da história que deu origem à capa do mangá, né, ao nome do mangá. E o último dele é Cidade das Lápides, uma coletânea de 11 histórias, sendo que um desses contos é o que deu origem ao título do mangá. E também no final do vídeo eles falaram que pretendem lançar a segunda seleção de contos favoritos de Junji Ito, que vai se chamar Dismorphos, e também um mangá Smashed, que já foi anunciado por eles um tempo atrás, vai se chamar aqui no Brasil Contos Esmagadores. Esses dois têm previsão de lançamento no mês que vem, né, em fevereiro. Os demais mangás que eu falei aqui antes vão ser lançados em 2023, porém ainda não tem uma data definida. E bem, esses foram os anúncios do Pipoque Nankin de Junji Ito para esse ano de 2023 aqui no Brasil. Eu confesso que eu comecei a ficar, não vou dizer fã, mas eu comecei a ter curiosidade de conhecer um pouco mais da obra do Junji Ito, pelo tanto de obra que estava sendo lançada dele aqui no Brasil, né? No final do ano passado mesmo, no meio do ano para cá, foi uma chuva assim, de anúncios de Junji Ito. Isso me despertou uma curiosidade, sendo que eu acabei indo atrás de alguns mangás. Eu comprei 3, né, como eu falei antes, o Censor, A Sala de Aula que Derreteu e o do Souchi, e inclusive eu quero conhecer um pouco mais das obras do autor. E caso vocês que conheçam mais do que eu, se vocês recomendam algum dos mangás já anunciados que eu ainda não tenho, que vocês, pô, isso aqui é bom, isso aqui vale a pena ler, deixa aí no comentário, porque eu quero realmente conhecer um pouco mais do autor e pretendo, né, começar com umas obras que são melhores ou que vocês me recomendarem. E além disso, agora é com vocês, né? Comentem aí embaixo o que vocês acharam do anúncio, se vocês também estão comprando Junji Ito ou têm vontade de comprar Junji Ito, né? Lembrando que essas edições do Pipoque Nankin, cara, elas são lindas demais.
Então comentem aí embaixo, eu gosto muito do comentário de vocês, isso aí o comentário de vocês ajuda bastante o canal, eu fico muito feliz quando vocês comentam. E a gente vai ficando por aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima, valeu!